Nessa segunda parte, vamos tratar sobre o louvor atual. Convém porque, em primeiro lugar, o ritmo e a música em si são instrumentos de Deus. Não tem nada profano, não tem nada demoníaco. Sim, a instrumentalidade. Então não tem um ritmo que seja sagrado e outro que seja profano. A música é um dom de Deus. Foi Deus quem criou e quem inventou toda ela. Se fosse possível, em qualquer país, em qualquer lugar, se registrasse o ritmo evangélico ou o ritmo sacro. Por isso que as músicas são chamadas sacras, para que não sejam confundidas com músicas laicas, leigas. O que é que consagra uma música ao diabo? Quando alguém pega um ritmo, seja ele qual for, ou rock, ou samba reggae, seja ele qual for, alguém pega um ritmo e põe uma letra consagrada ao diabo, aí pela legalidade daquilo que foi colocado, o diabo entra. Na letra, algumas músicas dizem que algumas músicas chamadas evangélicas ou neopentecostais dizem que o adorador, ou seja, aquele que está sujeito, vai colocar dentro do trono, vai entronizar, certo, o rei. Isso é heresia, isso não existe biblicamente, certo? Nenhum adorador tem essa capacidade de entronizar o maior, ok? Então, como não deve haver contradições na letra, a música deve ser específica. Então eu entendo que a música, ela entra dentro do movimento pentecostal exatamente na questão da evangelização. Como o Espírito de Deus veio encher as nossas vidas para que a gente sejamos evangelizadores, né? Então eu entendo que a música, ela cabe dentro da evangelização. Como evangelizar uma pessoa que gosta por exemplo, de samba reggae? Não tem nada melhor do que você pegar um samba reggae que fale de Jesus para evangelizar. Como evangelizar uma pessoa que gosta de rap? Nada melhor do que falar na linguagem dessas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. No Pentecoste você descobre que acontece isso. Diversas pessoas, não é isso? De diversas nações ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Então eu entendo que aí é exatamente onde a música, ela cabe dentro do movimento pentecostal. A ênfase sempre foi na palavra, na exposição da palavra, na pregação do evangelho, e a música acompanhava isso. Hoje não, hoje inverteu, a música é um carro-chefe em praticamente todas as confissões. E há lugares onde tem uma hora e meia de música e a mensagem é quase que um pretexto. O pregador quase que tem que pedir desculpas porque vai pregar alguma coisa rapidinho para não cansar as pessoas. Nos nossos dias, o povo tem tido dias difíceis. Vivemos em tempos trabalhosos, né? É uma dificuldade tamanha, tristezas mil, angústias, aflições. Aí as pessoas vêm para a igreja. Aí quando chega na igreja, nós temos que fazer essas pessoas se alegrar. Então eu não vejo hoje, e nunca vi, um ritmo como uma forma ou uma dificuldade de louvor na igreja. Eu só faço restrições ao rock, porque o rock ele tem outras nuances que provoca não somente a alegria pura e simplesmente de louvar, como também incita no ser humano o ritmo do rock, principalmente nos jovens, né? Uma atitude sem controle. Eu vejo que todos os louvores nasceram no céu, no coração do Senhor, porque Ele habita entre os louvores. Mas daí a nós trazermos para a igreja ritmos que muitas vezes, quando nós olhamos, se nós olharmos para o perfil de Jesus Cristo, para o perfil de Paulo, de Pedro, de Jeremias, de homens cheios do Espírito Santo, vamos ver que muitas coisas que estão acontecendo hoje nas igrejas
estão fora do contexto bíblico. Exemplo, se eu fizer um cântico de louvor a Deus num ritmo dessas danças que são praticadas nos bailes funks, essas danças do axé music, como dança da garrafa, essas coisas de pagode, então isso pode levar as pessoas a uma visão equivocada da mensagem do Evangelho, da Boa Nova de Cristo Jesus. Que na verdade o que determina se é louvor ou se é show não é o ritmo, e sim o coração da pessoa que está executando a música. Você vê que durante muito tempo o bolero, que é o ritmo que é aplicado no canto cristão, nos corinhos da harpa, foram muito utilizados dentro da igreja em um momento que o bolero era sucesso. Você vê que hoje esses ritmos permaneceram por causa da força da letra dessas canções do cantor cristão e dos corinhos da harpa. Mas na verdade eu creio que nós podemos usar qualquer ritmo para adorar a Deus, desde quando esses ritmos estejam sendo executados por pessoa que tem um coração quebrantado e verdadeiramente ligado ao Senhor. Essa questão do marketing pessoal e o marketing da igreja e a divulgação de um evangelho que atrai as pessoas, essa é uma tônica geral, e eu creio que isso passa também pela música, porque a música é um instrumento fabuloso de atração, não é? Em tudo nós temos música, seja num comercial, não importa do que esteja propondo ali a venda. A gente tem no futebol, no esporte de modo geral, a gente tem na guerra, a gente tem nas letras, em tudo a música está presente. Então esse apelo musical hoje reflete esse apelo evangélico voltado para o homem, para que ele se sinta confortável, se sinta bem. E tem sido tão válido que as igrejas que utilizam, que lançam a mão dessa estratégia do louvor, elas estão abarrotadas, não cabe mais de gente. Então eu acho muito válido e acho que todos os ritmos louvam ao Senhor. Agora tudo com ordem e com decência. Se a gente for na África, os africanos eles têm o jeito deles de louvar o Senhor, e louvam, né, de coração, né? E nós brasileiros, né, principalmente eu baiano, nós baianos soteropolitanos, nós temos os nossos ritmos e não podemos abrir mão disso. E isso atrai. E a igreja que quer crescer, a igreja desbravadora, a igreja de Deus, ela sempre tem que ser uma igreja atrativa. E o louvor é uma atração que a gente não pode abrir mão. É um ritmo para atrair pessoas, porque os grupos evangélicos querem multidões. Os grupos evangélicos geralmente querem multidões. Então, através do louvor, sabe que o louvor atrai, certo? Então, tenta utilizar ritmos populares, certo? Mas o evangelho em si não precisa disso, não. Entendeu? O evangelho para atrair as multidões, o que diz a Bíblia, não é o ritmo, é a vivência do evangelho através do amor. Se eu tenho uma visão de que eu posso tocar um pagodinho e esse pagodinho vai ser bom para a igreja e eu me sinto bem com isso, por que não? Se alguém ali tem uma igreja mais nordestina e acha assim que o forrozinho vai atrair algumas almas, por que não? Porque há uma palavra na Bíblia que me chama muita atenção, quando Jesus falou: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Quem atrai o homem é Jesus Cristo. Não são ritmos, mas muitas vezes as pessoas querem atrair os jovens, então fazem esses ritmos que tem aí, esses ritmos pesados, essas coisas para atrair. Eu vejo mais como se fosse um show, uma atração. Eu acredito que o ritmo ele é bom dentro da igreja, porque a gente se alegra, a gente pode adorar a Deus de uma maneira mais descontraída, mas não que isso seja necessário para atrair as pessoas para terem vida com Deus, porque a própria Bíblia diz que ao
ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então, eu não creio que ritmos ou outras coisas, né, estratégias, como as pessoas falam, seja essencial para que as pessoas vão para a igreja. E sim, é essencial para até que as pessoas permaneçam, para que a igreja se torne um lugar agradável. Então, com certeza, não tenha dúvida que existem pessoas por aí que estão usando ritmos para comercializarem o Evangelho, estão usando ritmos para atrair pessoas para a igreja, enquanto toda regra tem exceção. Um exemplo, você faz um evento e coloca um grupo de louvor, tocando ritmos alegres para atrair jovens para Jesus Cristo. Eu acho interessante. Eu não acho errado você usar o ritmo para atrair as pessoas para a igreja, para Cristo Jesus. O que eu acho errado é os ritmos que são usados comercialmente, ou seja, vou gravar isso para vender. Vejo que hoje a questão dos ritmos tem muito mais a ver com o mercado, com você vender o produto, do que propriamente com o louvor. O mercado gospel é um mercado que está, na minha opinião, se desvirtuando. Que maravilha você ver 20 mil pessoas louvando ao Senhor. Maravilha! Mas será que estão louvando ao Senhor? Ou estão ali mais preocupadas com a dança, com a paquera, com o agito? Então, nesses termos, vira uma coisa que já está sendo feita e aí até muito mais bem feita do que vamos dizer assim, os evangélicos fazem. Por exemplo, hoje Marcha por Jesus, que é um evento a nível mundial, é exatamente isso, onde nós declaramos aquilo que nós estamos vivendo dentro da igreja do Senhor, só que estamos declarando fora da igreja, para mostrar às pessoas que nós somos um povo alegre, que nós somos um povo de Deus, e eu costumo dizer que ninguém é mais alegre do que o povo de Deus. E, por outro lado também, cumpre-se, dentro do aspecto positivo, a quebra, né, das barreiras denominacionais, onde eu não posso ter comunhão com o irmão da Assembleia de Deus, o irmão da Assembleia de Deus não pode ter comigo, o irmão da Assembleia de Deus não pode ter com o da Universal. Ali quebra, porque ali está todo o povo de Deus. Eu creio que Deus olha e fala: esse é o meu povo. Eu acredito que a intenção até pode ser até muito boa, mas os resultados não são bons. A gente está vendo aí que as pessoas estão confundindo muito a coisa do show evangélico. O nome já não é muito significativo para o meio evangélico. Show, ninguém vai dar show, né? A intenção realmente, se for, é para glorificar o nome de Deus, não é para dar show. É usar o talento e os dons para edificação. Observe que não está muito casado essas definições. O que é o show? O show é para mostrar. Mostrar o quê? O show é para vender, então isso realmente não tem sido muito utilizado com sabedoria. Quero deixar logo isso aqui claro, eu sou contra cachê. Se eu quisesse ser artista, eu não tinha saído da Laranja Mecânica. Eu sou contra esse negócio, o cachê de fulano pro show é tanto. Show se faz no mundo, cachê se faz no mundo. Eu vou convidar o levita tal, ele vai receber uma oferta para ajudar no ministério de louvor. Eu acho que a linguagem da palavra de Deus, ou seja, o que Deus nos ensina na Bíblia, está sendo colocado de lado e os evangélicos estão começando a se corromper, eles estão corrompidos em função da mistura do joio com o trigo. Infelizmente, existem pessoas que não são evangélicas, que têm tentado e têm até conseguido usar o talento de muitos que Deus tem levantado apenas para conseguir fundos, para conseguir dinheiro, para encher os próprios bolsos, explorando o povo de Deus. Você vê que hoje, e isso gera um aumento no custo de um artista. Eu creio que a pessoa que Deus levanta tem que ser abençoada. Fico feliz em ver pessoas aí famosas nacionalmente, porque eu creio que é Deus que levantou. Mas eu creio que os preços estão muito altos para se trazer essas pessoas, para trazer essa alegria de Deus para nossas vidas, em função de empresários que às vezes não são cristãos, que idealizam esses mega shows, onde se cobra uma fortuna, um preço caro para entrar, onde se paga uma fortuna para o artista, e na verdade, apesar
apesar de até Deus operar, porque a Bíblia diz que se as pessoas se reúnem em nome de Cristo, Ele se faz presente, mas a gente acaba se colocando nas mãos de piratas, né? De pessoas que não têm vida com Deus, para que nos explorem. Eu acho que os shows devem acontecer, mas os pastores, as igrejas, é que deveriam estar promovendo esses eventos. Só que tem se usado o seguinte, muitos têm usado para mercadejar a palavra de Deus, para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Há uma indústria. Entende? Então eu quero vender, eu quero fazer sucesso, e tem que ter seus produtores. Né? E que tem se organizado muitos shows. Não tem sido simplesmente com a visão de se pregar o Evangelho. A Bíblia diz: o que de graça receber, de graças dai. Se os grandes cantores, os grandes compositores com tantos CDs vendidos, eles pelo menos barateassem o custo dos seus shows, entende? Eu acho que o Evangelho poderia alcançar muito mais pessoas. Então, não sou contra, eles vivem da música, então eles têm que tirar o pão disso aí, mas eu acho que estão se colocando semelhante ao do mundo. Então deixa muitas vezes de ser um louvor, de ser um culto para Deus, para ser um show. Então acho que nós temos que cultuar o Senhor primeiramente, ainda que tenha ingresso, ainda que tenha cachê, porque tem um custo para se organizar tudo isso, mas que seja uma coisa mais acessível, porque tem se colocado em preços exorbitantes, né? Eu vejo assim essas marchas para Jesus, né, que as igrejas estão fazendo, eu acho uma bênção do Senhor, porque as ruas, né, são as pessoas, são cheias de pessoas verdadeiramente reconhecendo que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é todo poderoso. Acho uma bênção. Vejo que Deus tem usado esses homens e mulheres para estarem à frente disso aí. Vejo Deus nesse movimento espiritual. Eu vejo que o nome do Senhor Jesus é glorificado. Todo esse movimento que começou a acontecer tem uma gênese muito boa, tem uma intenção muito boa. Marcha para Jesus, caminhada disso, aquilo, esses movimentos. Só que acontece uma coisa muito séria. Esses movimentos, eles juntam gente. E vocês sabem que quando junta gente, isso atrai político. Não, eu acho interessante a marcha para Jesus, seja ela qual for, né? Eu acho muito interessante porque muitos daqueles que não têm coragem de ir à igreja, muitas vezes, ao ver passar uma marcha dessa com uma multidão, né, adorando ao Senhor, muitas vezes elas se sentem comovidas e até desejosas também de fazer o mesmo. Então eu acho que a marcha para Jesus, ou qualquer marcha, é uma marcha que Deus está nesse negócio. Eu particularmente não vejo nada contra. O que eu ponho, um pé, dois pés, se tivesse 4 pés, não tem, colocaria atrás, é sobre as motivações e o aproveitamento de muitos sobre essa questão. Aí envolve a política e muitos palanques que deveriam ser altares ali para conduzir o povo de Deus, como havia no povo de Israel. Na verdade não é isso, são palanques de promoção pessoal, promoção de ministros, de igrejas, de confissões, bandeiras erguidas ali. Então vão camuflando as suas preferências nesses movimentos em nome de uma marcha para Jesus. Às vezes não é isso.